Infa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Amém. Graças a Deus. Queres dizer alguma coisa? É que o Senhor é bom, o que é que a gente está a dizer? E se não for Ele, o que é que será da gente? Nós não somos nada sem Ele, o que é que a gente pode dizer? O que é que o Carlos diria a quem nos acompanha no estudo da Palavra de Deus e que nos está a seguir pela internet? Que o Senhor é a nossa força, que nada vale a pena sem Ele. Poderíamos ter uma conta bancária elevadíssima, poderíamos ter muita saúde, poder-nos ia não faltar coisa alguma. Se não tivéssemos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, a muita saúde não nos valeria coisa alguma. O nosso muito dinheiro, aquelas contas bancárias super recheadas, não nos valeriam nada. Muitos indivíduos nestas condições, com muito dinheiro na hora da morte, é muito complicado. E há muitos que se suicidam, porque a vida não tem valor algum. Estes, então, nem falta de saúde têm, porque eles suicidam-se. Indivíduos magnatas que aparentemente não teriam motivo algum para acabar com as suas vidas, e eles mesmo assim se matam. O Senhor Jesus faz todo o sentido. Aliás, o vazio do coração humano só pode ser preenchido com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Este vazio só pode ser preenchido desta forma. Como já nós temos ouvido várias vezes, os nossos familiares podem nos amar muito, mas eles não nos valem naqueles momentos complicados. Porque por muito que eles nos amem, eles não nos podem valer naquelas situações complicadas. E o meu Senhor pode-me valer sempre. Porque quer eu viva, quer eu morra, eu sou dele. Ele não me abandona em momento algum. Eu posso dobrar o meu joelho em qualquer altura e falar com ele. Ele nunca me diz assim: eu não estou para ti. Tu hoje cometeste isto e aquilo, e mais esta falta e outra, que é o pecado. Eu hoje não te quero ouvir. Afasta-te de mim. Ele nunca me diz isso. Eu sou inconstante, mas ele permanece o mesmo. Ele é constante. Eu não consigo amar sempre da mesma forma, mesmo os meus familiares. Mas ele me ama sempre da mesma forma. Porque ele tem esta capacidade de amar única. Porque ele é o único. O próprio Deus se fez homem e habitou no meio de nós e morreu por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Nós tantas e tantas vezes falamos em vida eterna e não conseguimos tirar a súmula disto, o que é que significa vida eterna. Os ímpios também vão ter vida eterna. Aqueles que viveram sempre afastados da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, na companhia do diabo e dos demais que nunca aceitaram a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas nós, os salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, vamos ter uma vida eterna, mas junta com Ele. Faz toda a diferença. Uns juntos com o Senhor Jesus e os outros a eternidade com o diabo. Que nós possamos pensar realmente no que significa ser filhos de Deus. É a maior graça que alguém pode obter. Não há dinheiro que pague. O Senhor Jesus morreu por cada um de nós. Que nós possamos remir o tempo e aproveitar o tempo que temos, porque o tempo de facto é precioso. Que possamos, nós tantas e tantas vezes temos ouvido falar em remir o tempo. Que nós possamos de facto saber remir o tempo, ser agradáveis aos olhos do Senhor
aproveitar de facto esta salvação que Ele nos dá. Ele morreu por cada um de nós. E é tão fácil obter a salvação. Senhor Jesus, tu morreste na cruz do Calvário por mim. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Parece uma coisa tão fácil. Cada um de nós aqui presentes, que a gente possa ter esta conversa com Ele. Hoje mesmo. Os que já são salvos, precisamos dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado por aquilo que tu me tens dado. Mas, sobretudo, muito obrigado pela salvação da minha alma. Eu te devo tudo, mas a maior graça que tu me deste foi a salvação da minha alma que tu me deste. E o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E Ele pagou o preço. O preço que eu não podia pagar porque eu sou um pecador. Mas Ele, o justo, que não cometeu falta alguma, Ele que era o próprio Deus feito homem, Ele pode pagar o preço, porque Ele não cometeu falta alguma. Ele era o próprio Deus feito homem. Que cada um de nós possa falar com o Senhor esta noite. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que me deste. E que ainda não deu este passo possa dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Muito obrigado pela salvação que Tu me deste. E obrigado, pois, por tudo. E cada um de nós possa dar este passo e que o Senhor vos abençoe. Amém. Obrigado, Carlos. Palavras preciosas estas que nós ouvimos e que aqueles que eventualmente ainda não deram este passo possam dar e todos lhe possamos ser gratos por aquilo que Ele fez por nós. Ele fez por todos. Mas, não se esqueçam, Ele fez por todos. Mas aquilo que Ele fez só tem validade para quem crê. Que Deus nos ajude a não ser incrédulos, mas crentes, como diz a palavra de Deus. Nós temos, a partir do Brasil, o nosso irmão Alberto, que ele grava sempre, a partir do Brasil, a sua participação neste estudo bíblico, e nós vamos continuar então a estudar na Carta aos Colossenses, capítulo 4. Estamos agora no versículo 11, e o nosso irmão Alberto vai falar. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, e depois, aqueles que tiverem pensamentos para dar, vamos ouvir. Graças a Deus por sua palavra. É muito importante este momento para estarmos juntos, para partilhar das Escrituras. Colossenses 4, no verso 11 agora. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. A pergunta que nos cabe: como ser consolação? Você compreende a ação de Deus, o movimento de Deus no seu tempo? Esse terceiro companheiro do apóstolo Paulo, que envia saudação, o Jesus chamado justo, em nenhum outro lugar do Novo Testamento ele vai aparecer e sabemos pouco. Temos poucas referências sobre esta pessoa. Sabemos que ele estava trabalhando ao lado do apóstolo Paulo e que ele pertencia ao Evangelho do Reino. E é aqui que eu vou continuar a explicação, a explanação do irmão Carlos, que no último estudo mencionou essa distinção dos evangelhos. O verso 11 chama atenção quando diz: os quais são da circuncisão, o Evangelho do Reino. Aristarco, Marcos e este Jesus chamado de justo. Eles eram como um lenitivo ao apóstolo Paulo, suavizando a sua dificuldade, a sua aflição e apoiando, auxiliando o apóstolo Paulo. A palavra aqui traduzida como consolação, ela pode ter um significado como fonte de ânimo e encorajamento. E mais do que isso, o termo que só aparece aqui no Novo Testamento, ele tem um significado de você encorajar, não somente com palavras, mas com obras, com um apoio efetivo, um auxílio na prática.
Primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. De fato, o evangelho do reino e o evangelho da graça, neste período da história, do início da Igreja Corpo de Cristo, caminhavam juntos. E aqui está um exemplo típico. O apóstolo Paulo, junto com cooperadores que eram do evangelho do reino, da circuncisão. Mateus, Marcos, Lucas, João, esses evangelhos, mas os primeiros capítulos do livro de Atos pregava o evangelho do reino. E o evangelho do reino ele está vinculado à lei de Moisés, ao povo de Israel. Lembremos sempre, sinais são para o povo do Sinai. Não vamos fazer confusão, como a cristandade tem misturado as coisas. Por isso, as pessoas andam desnorteadas, não sabendo qual a igreja conveniente, certa, a frequentar. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Jesus veio para fazer o que nenhum homem conseguia fazer. Obedecer e praticar a lei. João Batista, Jesus, os 12 discípulos, apóstolos de Jesus, pregavam o evangelho do reino. E precisamos distinguir rapidamente para podermos entender a ação de Judas, chamado Jesus, Marcos e principalmente Aristarco. Após a conversão do apóstolo Paulo, aí sim, o Senhor Jesus glorificado, ascendido aos céus, transmite uma nova revelação ao apóstolo Paulo, que é uma extensão ou uma continuação da ação de Deus, e não do Evangelho do Reino. Por isso o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça precisam ser distinguidos, e podemos sintetizar desta forma. O Evangelho do Reino, proclamado por João Batista, Jesus, os 12 apóstolos. O Evangelho da Graça começou com o apóstolo Paulo, Atos 9 em diante, e segue junto com o Evangelho do Reino, pregado apenas para os judeus, os israelitas, hebreus. É o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça é pregado fundamentalmente para gentios, tendo judeus no meio. Requer arrependimento, batismo, fé mais obras. Obras evidenciando a obediência à fé. Este é o Evangelho do Reino. O Evangelho da Graça requer fé, crer apenas no Senhor ressurreto. O conteúdo da mensagem era Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Essa era a mensagem. A mensagem da graça é o conteúdo da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. O Evangelho do Reino começa com João Batista. Ele foi interrompido durante o período de Atos 15, no verso 11, naquele concílio em Jerusalém. E continuará após o arrebatamento da igreja. Por enquanto está suspenso, assim como o povo de Israel e suas promessas. O Evangelho da Graça, como dizemos, começou depois que Jesus comissionou o apóstolo Paulo em Atos, no capítulo 9. Terminará então o corpo de Cristo com o arrebatamento da igreja. E aí sim voltará a funcionar as promessas para Israel e o Evangelho do Reino. Aí entra o batismo, aí entram as obras, aí entram a fé. O principal tema do Evangelho da Graça é a graça. E os escritos do apóstolo Paulo, suas cartas, contêm, ensinam e mostram muito da graça com relação a todas as escrituras do Antigo Testamento e também do Evangelho, denominada dispensação da graça, conforme Efésios 3:2, e a salvação pela fé,
Efésios 2, 8 e 9. Esta superabundante graça de Deus explica e responde à ação de Deus e permite tantas outras coisas para a compreensão dos caminhos de Deus, como diz Isaías 55:11, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Estes discípulos, Aristarco, Marcos e Justo, estes que viviam pela fé mais obra, agora é fé mais graça. Que o Senhor nos dê mais graça para auxiliar, para apoiar e incentivar. Amém. Graças a Deus por aquilo que nós ouvimos agora. E nós vamos então continuar com o nosso estudo. Eu só vou dar mais uns pequenos pensamentos em Colossenses 4:11, que é onde nós nos encontramos. E em Colossenses 4:11 nós lemos assim: e Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. E eu gostava que vocês reparassem nesta personagem que o apóstolo diz aqui, chamado Jesus. O nome dele era Jesus. Não é Jesus Cristo. Ele tinha o nome do Senhor. Chamava-se Jesus. Mas já repararam que a Bíblia diz aqui, e Jesus chamado justo. Ninguém o chamava de Jesus. O nome dele era Jesus, mas ninguém o chamava de Jesus. Chamavam-no justo. Ó justo, anda cá. Ó justo, quero falar contigo. Chamem aí o justo. Vocês viram o justo? Era assim que se referiam a ele. E eu creio, pessoalmente, mas é apenas um pensamento meramente pessoal, porque não está cá escrito, mas creio que esta razão de porque é que ele tinha o nome de Jesus, mas não era chamado Jesus, mas era chamado justo, é que ele achava que não era digno de ser chamado dessa maneira. Eu, se estivesse no lugar dele, ia dizer o mesmo: não me chamem Jesus. Jesus é só um. Jesus é o único. Jesus é incomparável. Jesus é inimitável. E já agora deixar-me dizer aqui uma coisa muito importante. A Bíblia diz que Jesus, para quem não sabe, quer dizer Salvador. E ele, se alguém o chamasse a ele de Jesus, ele dizia assim: eu não sou o Salvador não sou eu, o Salvador é ele, Jesus Cristo. É muito importante que vocês que estão aqui esta noite percebam que só há um Salvador. Mas há muitas pessoas que acham que há muitos Salvadores. Ou seja, há pessoas que acham que há muitos Jesus. Não há muitos, só há um. E se houver mais algum, deve fazer como este: não me chamem Jesus, porque Jesus é o único e não há outro. Porque só Ele é que pode salvar-nos dos nossos pecados. É muito importante nós percebermos que só temos salvação no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que debaixo do céu, diz Deus, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual eles possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Atos 4:12. Portanto, o nome de Jesus é preciosíssimo. Não foi dado outro nome para nós podermos ser salvos. Portanto, não pensem que nós podemos ser salvos de outra maneira. Imaginem, por exemplo, se eu, ou neste caso, o justo está aqui, se ele aceitasse ser chamado de Jesus, podia baralhar a cabeça de muita gente. Afinal, muita gente acha que pode se salvar a si própria. E eu falo com alguns e eles dizem assim: eu estou convencido que Deus a mim não me vai condenar. Afinal, também não sou assim tão mau como isso. O quê? Não me vai condenar? Não sou assim tão mau como isso? Também não sou nenhum bandido. Não ando para aí a fazer atrocidades ou cometer crimes. E por isso estou convencido que Deus não me vai condenar um dia. Eu quero que vocês percebam que nós não somos quem for condenado não é condenado por aquilo que faz, é condenado por aquilo que é. E a Bíblia diz que nós somos pecadores antes de pecarmos. Porque quando nascemos, já nascemos com a natureza pecaminosa. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. Começo como pecador e por isso é que tenho pecados. E não o contrário. Eu não nasço sem pecado e depois é que o pecado começa a surgir na minha vida. Não, vocês
pegam numa criança, num bebê, como eu tenho muitas vezes dito, um bebê inocente, como vocês sabem, e põem-no ao pé de outros bebés. E eles agarram num brinquedo qualquer, ou num objeto qualquer, é meu, é meu, é meu. Quem é que o ensinou a ser egoísta? Foi o pai que o ensinou a ser egoísta ou a mãe? Não, ninguém ensinou a ser egoísta. O pecado está nele. O pecado está na criança quando nasce. O pecado já nasce. Em pecado me concebeu minha mãe, dizia David. E quando David disse esta frase, ele queria dizer exatamente isto, que nós nascemos com o pecado. E por isso é que temos pecados. Portanto, ninguém pense que pode ser Jesus. Ninguém pense que pode ser Salvador. Porque não há outro Salvador. Eu não posso salvar a mim próprio. As minhas boas ações não me podem salvar. Sabem porquê? Porque eu tenho más ações também. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, através da obra que realizou na cruz do Calvário, quando Ele verteu o seu sangue, só o seu sangue nos pode purificar de todo o pecado. Não temos outra maneira de resolver o problema do pecado. Como vocês sabem, no âmbito dos detergentes e da publicidade que se faz aos detergentes, eu ainda me sou do tempo em que havia um reclame que dizia: Homo, lava mais branco. Homo, lava mais branco? Não, o sangue de Jesus Cristo é que me purifica todo o pecado. O homo não tira pecados. O homo pode ser bom para tirar muita sujidade, mas há uma sujidade que ele não tira: o pecado, a mancha do pecado. Não tira. Sabem que há manchas, há nódoas que é muito difícil de remover. Algumas até nem se removem. Por exemplo, uma das manchas que eu penso que nunca era possível remover, penso eu, acho que não estou enganado, era a tinta da China. Se a tinta da China, que os estudantes utilizavam, não sei se ainda utilizam nas escolas atualmente, mas devem usar, a tinta da China no meu tempo, que nós usávamos para fazermos desenho, e podermos desenhar com tinta da China, era uma tinta, a tinta da China é uma tinta que se cair na roupa não sai de lá mais. Escusam de pôr lá o Homo e Ariel e Presto, e agora tenho que dizer os nomes todos, senão podem pensar que eu estou a fazer reclama a alguma marca. Mas não, nenhuma marca pode remover aquela mancha. É uma coisa terrível. Mas há uma mancha pior que a tinta da China. É mais negra do que a tinta da China. É o pecado. E só o sangue de Cristo é que nos pode remover do pecado. Portanto, eu gosto desta frase quando nós vamos assim: Jesus chamado justo. Ele recusou ser chamado pelo nome de Jesus. E preferiu, certamente, ser chamado justo. Porque eu estou a ver a mesma coisa, não é? E eu creio que foi ele que tomou essa decisão. Primeiro porque o nome dele era Jesus. E depois porque não estou a ver alguém estar a chamar-lhe outro nome que não o dele, que era Jesus, e ele não reclamar, dizer: ei, calma aí, estás-me a chamar o quê? Justo? Não, o meu nome é Jesus. Mas não vemos ele reclamar. Provavelmente foi ele mesmo que disse: não me chamem Jesus. Jesus é único. Não há outro, ele é único. E eu quero que vocês esta noite percebam claramente que Jesus é mesmo único. Portanto, não pensem que exista alguém que possa fazer alguma coisa para vos salvar. Há pessoas que pensam que os nossos familiares que já morreram, que estão lá no céu, até como uma estrela, a interceder por nós e a velar por nós e a fazer alguma coisa para que a gente salve. Mentira! Não há outro Salvador. Alguns pensam que foi algum santo que já existiu e que tem poderes miraculosos para fazer não sei o quê. Mentira! Só Jesus pode salvar. O único Salvador que existe é o Senhor Jesus Cristo. E eu espero que todos vocês creiam nele como vosso Salvador. Mas, para não demorar, quero dizer o seguinte. Apesar de ele não querer provavelmente ser chamado Jesus, ele não quis ter um nome qualquer. Jesus não... Eu não consigo que alguém me chame de Jesus a mim, porque quem sou eu? Sou tão indigno. Mas ele não baixou o nível. Eu quero chamar a vossa atenção para isto. Ele não baixou o nível. O meu nome
que eu quero que vocês me chamem é justo. Vocês sabem o que quer dizer justo? Justo é aquele que faz o que está certo. Ou seja, eu não sou Jesus, mas eu procuro fazer o que está certo. Eu quero glorificar o meu Salvador, eu quero glorificar o meu Senhor, eu não quero desonrá-lo, eu quero fazer o que está certo. E ele certamente que tinha isso em mente quando resolveu certamente ser chamado justo. Há pessoas que têm o nome de Jesus, mas não o honram. Ele recusou ser chamado Jesus, mas honrou, fazendo o que estava certo. E é isto que nós devemos fazer. A forma de nós honrarmos o Senhor Jesus Cristo é fazermos o que está certo. Fazermos o que está certo na sociedade, onde nós estamos inseridos, que pode ser no mundo do trabalho, se estamos a trabalhar, junto dos nossos colegas, ou na escola, se estamos a estudar, junto dos nossos colegas, ou na igreja, ou em casa, ou junto à família, fazer o que está certo, ou sozinhos. Nós não temos que fazer o que está certo apenas quando estamos ao pé das pessoas lá no trabalho. Não temos que fazer o que está certo apenas junto das pessoas na escola, nem junto das pessoas em casa. Nós temos que fazer o que está certo quando ninguém nos vê. E somos nós e Deus. E estamos sozinhos. E fazemos o que está certo. Eu creio que este justo era alguém assim, que se preocupava em glorificar a Deus em todos os domínios, em todas as áreas, fazendo o que estava certo de toda a maneira. Mas há uma outra coisa que eu quero chamar a vossa atenção em relação a ele. Sabem qual é uma das coisas que nós devemos fazer que está certo e que devemos fazer? Há muita coisa que a gente deve fazer que está certo. Mas há uma que às vezes não pensamos nela como sendo uma coisa que está certo nós fazermos. É sermos uma consolação para os outros. E vou-vos dizer uma coisa. Nós vivemos num mundo em que uma das maiores necessidades das pessoas é serem consoladas. Temos pessoas amarguradas à nossa volta, pessoas sofridas, pessoas condoídas, pessoas atribuladas, pessoas com muitos problemas. E o que muitos requerem é alguém que lhes possa trazer consolo. Ele era assim. Já repararam o que é que diz o versículo? Para mim, este justo tem sido consolação, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, numa prisão terrível, numa masmorra. E ele diz, o justo tem sido uma consolação para mim. E eu gostava que vocês pensassem nisto, porque isto é um pensamento muito importante para nós. O que é que nós somos para os outros? Somos uma consolação ou somos uma consumição? Esta é uma boa pergunta. As palavras parecem iguais, até rimam, mas consolação é uma coisa e consumição é outra. E há pessoas que só consomem as outras. São uma consumição. Aquilo é o cabo dos trabalhos. Que Deus nos ajude a não sermos uma consumição, mas a sermos uma consolação. Façamos, pois, o que está certo. E sabem o que é que nos ajuda a fazer o que está certo? É sermos homens e mulheres da palavra. Estarmos identificados com a palavra de Deus. Lermos a palavra de Deus. Deixarmos que ela se entranhe em nós. Deixarmos que ela faça parte dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio. Esteja no nosso coração. Porque a Bíblia, lemos nela mesmo, a consolação das Escrituras. E são as Escrituras que nos trazem consolação, que nos habilitam a podermos depois ser uma consolação para os outros. Em Romanos 15, 4, lemos assim, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É uma coisa maravilhosa. As pessoas que têm problemas, têm dificuldades, estão condoídas, estão sofridas.
Elas precisam de consolação, sabem porquê? Porque a consolação traz esperança. Que é o que a Bíblia diz aqui, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É a palavra de Deus que nos traz esperança. E é nós, imbuídos da palavra de Deus, quando contactamos com os outros e lhes falamos da palavra de Deus, que lhes podemos também levar esperança, uma consolação que lhes traz esperança. Para terminar, o nosso irmão Alberto fez referência ao facto da consolação, que a palavra que aparece aqui no texto é única, só aparece uma vez. Esta palavra só aparece uma vez na língua grega, o original, que é uma palavra que quer dizer consolação ou encorajamento. Ele até referiu-se ao termo encorajamento. E essa palavra que eu não sou grego, nem sei grego, mas é uma palavra que soaria qualquer coisa como paregoria, é a palavra grega. É uma palavra que traz consolação. De tal modo que eu não sei se vocês sabem que existe um remédio, existe um medicamento chamado paregórico, que vem desta palavra. Há um medicamento, notem bem, que se chama paregórico, que vem desta palavra paregoria. E é um medicamento, sabem a quem é que é dado este medicamento? O paregórico? Aos bebés. E é dado aos bebés como um sedativo. Um sedativo que é dado para atenuar, aliviar a dor, acalmar, tranquilizar. O justo era um crente fabuloso. Quem estava ao pé dele ficava calmo, tranquilo, consolado, encorajado. Que é isto que faz o medicamento. Quão precioso é nós pensarmos que enquanto Paulo estava na prisão, com aqueles problemas todos que ele tinha, que não eram poucos, privado da liberdade que ele gostaria de ter para pregar o Evangelho, saber que este justo era uma influência para Paulo calmante, era um calmante, um tranquilizador, um bom remédio. Esta palavra quer dizer conforto, consolo, alívio. Nós devemos ser isto para as pessoas. Nós devemos ser um remédio para as pessoas. Muitas pessoas estão doentes na alma. E nós temos que trazer cura para esse problema que elas têm na alma. Devemos ser o remédio que elas precisam. E o justo era esse remédio. Que Deus nos ajude também a sermos uma bênção para os outros. Era só isto que eu queria dizer.